Olá pessoal, e aí, tudo bem? Depois da nossa aula sobre classificação das dispersões, né, onde a gente determinou que existiam coloides, existiam suspensões grosseiras, existiam soluções, hoje falaremos um pouquinho mais sobre classificação das soluções. Só para a gente lembrar, né, solução é toda mistura homogênea, né? E sendo uma mistura, uma solução deverá ser formada por pelo menos dois componentes. Um que a gente chama de soluto, que é aquele que se dispersa, aquele que se espalha pelo sistema, e um que a gente chama de solvente, aquele que causa a dissolução, que provoca o espalhamento da substância para formar essa mistura homogênea. Agora a gente vai fazer a classificação da solução quanto à quantidade de soluto dispersa na solução. Lembramos que a quantidade de soluto dispersa na solução é chamada de concentração. Então, quanto à concentração, a solução pode ser concentrada quando eu tiver uma grande quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Por exemplo, se eu tiver uma solução de concentração de 150 gramas de sacarose, açúcar, em 100 gramas de água. Perceba que a quantidade de soluto é até maior do que a quantidade de solvente. Então eu tenho uma grande quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Então a minha solução está concentrada, tem muito soluto, ok? Ou ela pode ser diluída. Diluída é o oposto de concentrado, né? Diluída quando a quantidade de soluto é pequena em relação à quantidade de solvente. Por exemplo, cloreto de prata, que é uma substância pouco solúvel em água, ele dissolve 3,6 vezes 10 a menos 5, então é 0,00036 gramas de cloreto de prata em 1000 gramas de água, que é 1 litro de água. Veja que a quantidade de soluto é bem pequena em relação à quantidade de solvente. Então a solução está diluída, ok? Quanto à saturação, nós vamos classificar as soluções. Daqui a pouco eu vou demonstrar para você como é que você conclui essas classificações, né? A gente vai fazer um apanhado agora sobre os conceitos relativos à concentração das soluções e à sua saturação. Quanto à saturação, a solução pode ser insaturada. Quando que uma solução é insaturada? Quando ela não está saturada, eu ainda consigo dissolver mais soluto. Então, ainda é possível dissolver mais soluto. E por que é possível dissolver mais soluto? Porque eu não coloquei a quantidade máxima que eu posso dissolver. Ou seja, a quantidade que eu adicionei, a quantidade adicionada de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, aí a solução está insaturada. Tá? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que eu consigo dissolver da substância. Saturada, quando ela saturou, quer dizer que ela não tem mais capacidade de dissolver aquele soluto. Então, não é possível dissolver mais soluto. Só que existem duas possibilidades para a solução saturada. Sem corpo de fundo, ou sem corpo de chão, ou sem precipitado, ou com corpo de fundo, com corpo de chão ou com precipitado. A solução será saturada sem corpo de fundo quando a quantidade que eu adicionei de soluto é exatamente o máximo que eu consigo dissolver. É exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Se eu adicionar mais do que eu posso dissolver, o excesso irá para o fundo, ok? E eu tenho ainda uma solução que pode ser supersaturada. Quando a quantidade dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade. Muita atenção ao texto das questões, onde você irá determinar do que ele está falando. Se é uma quantidade que ele adicionou do soluto, uma quantidade que ele misturou do soluto, ou se é uma quantidade que ele dissolveu do soluto. Se tiver dissolvido, está em solução. Ok? Então, retomando aí o conceito, ó, soluções, né, soluto mais solvente, uma característica essencial da minha solução é o coeficiente de solubilidade, que também pode ser chamado só de solubilidade S. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto
que eu consigo dissolver em uma quantidade fixa de solvente? Normalmente, 100 gramas de água. Normalmente, não obrigatoriamente. Ok? 100 gramas de água. Representação, eu posso representar assim, ó, coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é de 48 gramas em 100 gramas de água, se a água estiver a 25 graus Celsius, ou é de 72 gramas por 100 gramas de água, se a água estiver a 70 graus Celsius. Você não precisa saber o valor dos coeficientes de solubilidade, você precisa saber analisar esses valores, saber interpretar o que eles te dizem. Lembre-se que o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que você consegue dissolver do soluto em uma certa quantidade de solvente a uma certa temperatura. Então, o máximo que eu consigo dissolver de nitrato de potássio é 48 gramas para cada 100 gramas de água, se a água estiver a 25 graus Celsius. Ou de 72 gramas para cada 100 gramas de água, se a água estiver a 70 graus Celsius. Vou mostrar isso um pouquinho para você. Pense que assim, eu tenho um recipiente. Nesse recipiente eu coloquei 100 gramas de água, inicialmente a 25 graus Celsius. Vou pegar uma colher com nitrato de potássio, que é o meu sal, e vou adicionar esse nitrato de potássio à água. Inicialmente eu vou colocar 26 gramas de nitrato de potássio. Minha pergunta para você é: dissolve? Isto dissolve, né? Porque eu posso dissolver até 48. E 26 é menos que 48. Então, se eu jogar ali na solução, vai se espalhar pela solução. Vai ficar disperso na solução, vai ficar dissolvido. Aí vem a segunda pergunta. Dá para dissolver mais? Dá, né? Se eu posso dissolver 48 e eu dissolvi 26, ainda dá para dissolver soluto. E se ainda é possível dissolver mais soluto, como está a minha solução? Isso, está insaturado. Ok? Se você está gostando do vídeo, não esqueça de clicar no sininho da notificação para você receber novos vídeos. Clicar aí no gostei, no curtir o vídeo, né? E divulgá-lo para os seus amigos, ok? Vamos continuar aí. Agora eu vou adicionar um pouco mais de soluto. Vou adicionar aí mais 21 gramas. Vou chegar aí a 47 gramas. Dissolve? Dissolve, né? Se dá para dissolver 48 e eu coloquei 47, dissolve. Dá para dissolver mais? Dá, né? 47 ainda é menor que 48, então ainda dá para dissolver mais soluto. Então a minha solução ainda está insaturada. Está mais concentrada, mas ainda está insaturada. Então, vou jogar mais 1 grama. Vou chegar aí a 48 gramas do meu soluto. Dissolve? Dissolve. Dá para dissolver mais? Não. Não dá para dissolver mais porque eu cheguei no limite. Cheguei no máximo que eu poderia adicionar. Então, como é que está a minha solução agora? Saturada. Ela saturou, ela chegou no limite. Não dá para dissolver mais. 48 é o máximo que eu consigo dissolver a 25 graus Celsius. Lembra que a água está a 25 graus Celsius. É o máximo que eu consigo dissolver. Mas como eu sou teimoso, né, eu vou colocar um pouco mais de soluto. Vou jogar mais 24 gramas. Dissolve em 100 gramas de água a 25 graus Celsius? Não, não dissolve. E se não dissolve, vai para o fundo. Como é que está a minha solução agora? Minha solução está saturada com corpo de fundo. Ok? Eu passei da quantidade que eu poderia dissolver a 25 graus Celsius, então ela passou para o fundo, passou a ser saturada com o corpo de fundo. Aí eu resolvo dar uma força para a minha solução, né, para auxiliar a dissolver, e vou aquecer o meu sistema saturado com o corpo de fundo. Conforme eu coloco aqui uma chama, eu aqueço, o que acontece? A temperatura aumenta. E segundo o que está descrito, quando a temperatura aumenta, a
a solubilidade aumenta. Então, conforme eu vou aquecendo, o sal vai se dissolvendo. A temperatura vai aumentando, o sal vai dissolvendo. Quando ao chegar a 70 graus Celsius, todo o sal que estava no fundo dissolveu-se. Como está a minha solução agora? Minha solução está saturada, sem corpo de fundo. Ok? Por quê? Porque a 70 graus, o máximo que eu posso dissolver é 72 gramas. E eu coloquei exatamente 72 gramas. Tranquilo? Muito bem. Se eu continuar aquecendo, se eu passar para cima de 70 graus, como a dissolução é endotérmica, a minha solução vai passar a poder dissolver mais do que 72 gramas. Então, ela seria insaturada. Se eu tirar a chama, o que vai acontecer? A temperatura vai diminuindo. Vai voltar até a temperatura ambiente. Quando ela retornar à temperatura ambiente, a solubilidade volta a ser de 48 gramas. Então, o que vai acontecer? Depende. Se eu mexer o sistema, todo aquele excesso que estava no fundo vai voltar para o fundo. Caso eu faça esse resfriamento em repouso absoluto, voltei para 25 graus, mas manterei as 72 gramas de soluto dissolvido. Então, eu vou ter uma quantidade dissolvida, 72 gramas, que é maior do que a que eu poderia ter dissolvido, 48 gramas, na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Então, como estará a minha solução agora? Minha solução agora estará super saturada. Ok? Espero que você tenha curtido o vídeo, que você tenha aprendido bastante sobre classificação de soluções. Continue estudando, continue focado, que você precisar da minha ajuda, estou à sua disposição. Bons estudos e um grande abraço.